Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Você está bem? Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos cultuar ao Senhor nesse lugar. Eu quero que você abra a palavra de Deus em João capítulo 9. João, capítulo 9. Quero ler apenas um versículo. Versículo 32. Diz assim: Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Eu vou repetir. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Amém? Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E nós podemos nos encontrar nessa vida em diversas situações, mas Deus pode todas as coisas. Jesus curou, nesse capítulo, nós temos o relato de que Jesus curou um cego de nascença. E agora esse mesmo homem que estava sendo curado, estava falando no versículo 32. Eu nunca ouvi falar, ninguém nunca ouviu falar de um cego de nascença que havia sido curado. Mas Deus pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. E é esse Deus que nós adoramos aqui nesse lugar, amém? É esse Senhor que nós buscamos nesse lugar. O Deus que pode realizar o impossível. E eu convido você a ficar à vontade nesse lugar. E a oferecer ao Senhor o seu culto. Você está diante do Senhor, o seu Deus. Ofereça a Ele nessa noite o seu culto, a sua adoração, o seu louvor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Jesus, para Te exaltar, para adorar a Ti. E nós cremos e queremos continuar crendo que Tu és o Deus que pode todas as coisas. E se não cremos de fato nisso, Pai, eu te peço, nos ajuda em nossa incredulidade. Porque queremos crer a cada dia, em cada situação, que Tu és esse Deus que pode todas as coisas. E que muitas vezes nos leva a situações para que possamos conhecer e experimentar que o Senhor é esse Deus. O Deus que pode realizar o impossível, aquilo que é impossível ao homem. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te adoramos nesse lugar. A Tua igreja Te adora nesse lugar. Aleluia. 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 Aqueça o nosso coração, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. A fé vem por ouvir a Tua palavra. Aumenta a nossa fé. Derrama da Tua graça sobre nós, enquanto Te adoramos nesse lugar. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus vivo. Fogo que consome, nós Te desejamos.
chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, nós te desejamos, Senhor. Tu és o desejado, tu és desejado nesse lugar. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti. Quão profundo, alto, largo é teu amor. 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 Nos dê mais paixão por ti, 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 nos dê paixão por ti, nos dê paixão por ti, mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti. Quão profundo, alto, largo é teu amor. Quão profundo, alto, largo é teu amor. Sim, Senhor. Quão profundo, alto, largo é teu amor. 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 Sim, Senhor, obrigada pelo teu amor.
capaz de dar o seu único filho por amor a toda a humanidade. Obrigada, Senhor, por esse amor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Teu amor. Quão profundo, alto, largo é 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 teu amor. Sim, Senhor, o teu amor. Teu Aleluia. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos envolve. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua paternidade sobre nós. Nós somos gratos a ti, Senhor. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou. Teu olhar me capturou. Jesus, Jesus.
pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, eu pertenço a ti. Com cordas de amor, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti. Sim, Senhor. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas,
sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Sim, Senhor, você pode aplaudir a Ele. Obrigada pelo teu amor, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, amém? O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos ama. Por isso nós somos o povo alegre. Amém? Nesse momento convido os irmãos a adorar o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Amém? É um momento muito importante. É um momento de nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele provê na nossa vida, financeiramente, espiritualmente. Amém? Amém. Fique à vontade, irmão. Você pode vir depositar a sua oferta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Estenda a sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos e te oramos consagrando a ti as ofertas, a fidelidade do teu povo, crendo na dispensação da graça e do cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Obrigado por nunca deixar faltar em nossa mesa o pão de cada dia. Obrigado por sempre nos vestir e nos calçar. Somos gratos, pois em todas as tuas promessas, nenhuma delas o Senhor tem falhado conosco. Eu te agradeço e oro grato a ti, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a dar a mão para o irmão que está do seu lado e nós vamos orar um pouquinho uns pelos outros, tá bom? Você pode ficar de pé um pouquinho mais, você vai já passar um bom tempo sentado e eu queria que você orasse pelo irmão que está aí do seu lado. Se você o conhece, glória a Deus, diga o nome dele. Pai, te apresento a vida da minha esposa, te apresento a vida do meu esposo. Vamos orar, irmãos, comecem a orar uns pelos outros, buscar o Senhor em oração, intercedendo uns pelos outros. Doce Espírito Santo, sonda os nossos corações, sonda o coração de cada um que está aqui nessa casa essa noite e oramos intercedendo uns pelos outros, Pai, por cada casa, por cada família, por cada homem, mulher, jovem, rapaz e moça, adolescente, criança que está nesse lugar. Que os teus anjos sejam liberados sobre o lar e a família de cada um deles. Anjos, Deus, que ministram a cura do Senhor, anjos que ministram a tua palavra, anjos que ministram a tua reconciliação, anjos que ministrem a tua restauração, anjos com toda a graça e autoridade que há nos céus para destruir correntes. Deus, desfazer toda armadilha, todo laço, em o nome de Jesus.
E cremos, ó Deus, e pedimos que o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais, possa fazer sobre o lar e a família de cada um dos meus irmãos. Obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por teu cuidado em nos trazer esse lugar. Abençoamos aqueles que estão nas suas casas, que não puderam vir por enfermidades, pelo desânimo. Ó Pai, que o Senhor com o teu Espírito Santo os constranja, que o Senhor com o teu Espírito Santo possa, Deus, restaurar a saúde daquele que está enfermo, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu sabes todas as coisas que passam no coração da tua noiva. Tu sabes todas as coisas que a tua igreja tem enfrentado. Todo desafio, Pai, o Senhor conhece. E nós te glorificamos, pois em todos eles o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, Deus, levantado a sua mão para nos guardar e nos abençoar em todas as circunstâncias. Por isso oramos grato a Ti. Muito obrigado, Cordeiro de Deus. Obrigado por nos unir como igreja. Obrigado por nos unir como um corpo que ama uns aos outros. E temos aprendido isso com o Senhor. E muito obrigado por isso. Deus, nós oramos assim, crendo confiadamente no nome daquele que tem poder para todas as coisas. Oramos assim, crendo em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 40, para nós avançarmos. Depois eu dou os avisos, tá bom, irmãos? No final do culto eu passo os avisos para os irmãos. Mateus 26, versículo 40. Você encontrou? Glória a Jesus. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua mensagem, obrigado por tua palavra. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que nos endireita as veredas e o caminhar. Ela que nos leva a pastos verdejantes. Ela que nos conduz às águas tranquilas. Ela que nos leva, Senhor, para debaixo da sombra do Altíssimo. E eu te glorifico por ela, Senhor. Obrigado, pois ela sendo ainda uma espada de 2 gumes, ela mais nos cura do que nos fere. E eu te agradeço por isso. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava alguns dias estudando sobre um texto, na realidade mais sobre uma personagem bíblica, e eu quis usar esse texto como base para aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite. Amém? Me dedicando a umas horas e uns dias de estudo sobre o Atalaia. Você, em todas as escrituras no Antigo Testamento, vai se deparar com essa personagem, o Atalaia. O que era, pastor, o Atalaia? O Atalaia era um vigia, era um sentinela, que sempre estava posto em um lugar alto. Ele sempre era colocado em um lugar alto e de lá ele poderia observar todo o levante do inimigo contra aquela cidade, contra aquela nação. E quando ele observava isso, que ele via os inimigos se levantando, um exército chegando, algo que viesse contra aquela cidade, ele tinha em suas mãos uma trombeta, a qual ele soprava e anunciava àquela cidade, aquele lugar, que um perigo estava sobrevindo sobre aquela cidade. Amém, irmãos? Quando este sentinela não fazia seu papel, quando este atalaia
dormia no ponto, aquela cidade era pega de surpresa. Ela era pega desprevenida em muitos momentos, dormindo, porque os seus atalaias tinham dormido. E todas as vezes que o inimigo queria pegar uma cidade de surpresa, porque quanto mais surpresa fosse o ataque contra uma cidade, mais fácil se vencer. Pegar os soldados desarmados, dormindo, muito mais fácil vencer aquela cidade, superar o exército inimigo. E quando eles iam de frente em uma cidade em que eles avistavam de longe grandes torres e lá em cima homens, esses atalaias eram os primeiros a serem procurados para a morte. Os arqueiros, os guerreiros, queriam primeiro matar os atalaias. Por quê, pastor? Para que ele não anunciasse a chegada de um grande exército contra aquela cidade. Amém, irmãos? Por que eu estou lhe contando isso? Porque quando Jesus disse para Pedro, você não consegue orar nenhuma hora comigo? Você não consegue interceder, você não consegue estar vigiando comigo nenhuma hora. Pedro era para ser o atalaia de Jesus. Pedro era para ser com seus discípulos, todos os discípulos de Jesus, ali menos Judas, eram para ser aqueles que estavam intercedendo por Jesus, clamando pela agonia que estava passando em seu coração, porque ali no Getsêmani Jesus estava suando sangue, enfrentando a grande e maior batalha da sua vida, a ponto de dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém, irmãos? E os seus atalaias dormiram. Os seus sentinelas dormiram. Ao ponto de Jesus acordá-los e dizer, vamos, o traidor está chegando. Porque os vigias estavam dormindo. Aqueles que diziam, Jesus, tem alguém chegando, nós estamos vendo as tochas, veio uma grande multidão aí, vamos sair, vamos fugir daqui. Eles estavam dormindo. Jesus os acordou e disse, vamos, é chegada a hora. E quando Jesus se volta para Pedro e diz, vigiai e orai, eu quero deixar algo ao seu coração. Toda a ordem bíblica que está escrita, ela é muito importante. Amém? Por quê, pastor? Antes de eu orar, eu preciso vigiar. Não é orai e vigiai. É sempre vigie e ore. Esteja com seus olhos abertos. E com isso você ora. Amém? E é importante porque Jesus dá uma característica e um ponto primordial em todo o seu ensino e aqui no despertar dos discípulos. Ele disse que isso é importante para que nós não entremos em tentação. A vigilância, ela nos guarda. A vigilância, ela nos livra de muitas tentações. Amém? E automaticamente, se eu não sou tentado, eu não peco. Se eu não sou tentado, é mais fácil de eu levar a minha vida santa e irrepreensível diante de Deus. Porque quando eu percebo um laço sendo armado, eu fujo. Amém? Porém, se o sentinela cochilasse, dormisse no ponto, ele era o primeiro a morrer. Ele era o primeiro a ser morto pelos inimigos, para que os outros não fossem avisados. Amém, irmãos? E eu quero ler alguns textos bem importantes sobre isso. Você está comigo? Vamos para o profeta Jeremias, capítulo 6. Profeta Jeremias, capítulo 6. E eu quero ler com você o verso 17. Jeremias 6, 17. Você encontrou? Eu também pus atalaias sobre vós, dizendo,
estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Repita comigo, não escutaremos. O que o povo de Judá está fazendo? O que a nação de Israel está sendo alertada a Deus? Deus está colocando sobre eles alguns atalaias, alguns vigias. Por quê? Porque nações estavam vindo contra a nação de Israel. Só que eles, ouvindo as trombetas, o aviso, o alerta, o sinal de que um perigo estava vindo, eles ignoravam os sinais. E todas as vezes que ignoramos os avisos de Deus, irmãos, nós seremos derrotados. Nós vamos falhar. Todas as vezes que não atentamos para as sinalizações de Deus, e eu lhe digo, Deus vai sinalizar as tentações da nossa vida através de pessoas. Ele vai usar homens, atalaias, mulheres, vigilantes, para nos sinalizar alertas em nossa vida, para nos dizer, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso. E se você não der ouvidos, você será destruído. E nem pode dizer, oh Deus, ninguém me falou nada, porque o próprio Deus põe atalaias sobre nós. Amém? E o atalaia, ele tem 3 papéis muito importantes, e eu quero repeti-los. Primeiro papel de um atalaia, repita comigo, ficar em lugar alto. Mais uma vez, o atalaia deve ficar em um lugar alto. Amém. Nós não podemos estar no mesmo nível que os outros. Aquele que vigia sobre a sua casa, aquele que guarda a sua família em oração, ele não pode estar no mesmo nível que os outros. Ele precisa subir. E o Salmo de número 15 diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que guarda a sua boca da maledicência. Este homem que teme ao Senhor. E o sentinela, o atalaia, ele precisa buscar lugares altos. Amém, irmãos? Nós precisamos sair do nosso comodismo para alcançar lugares altos. Se eu quero realmente guardar a minha casa, a minha família, eu preciso sair do natural. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso elevar o meu nível de busca, meu nível de jejum, meu nível de oração. Eu preciso elevar a minha conduta e a minha santidade diante de Deus. Por quê? Porque Deus me chamou para ser um atalaia da minha casa. Aleluia. Se o atalaia não está em lugar alto, ele tem a mesma visão que todo mundo. Quando perceber o perigo, já é tarde. Segunda coisa muito importante do atalaia é que ele deve fazer soar. Ele deve dar o alarme diante do perigo. Amém, irmãos? Se ele não fizer isso, se ele não estiver atento, como diz a palavra de Deus aí, estais atento. Se ele estiver desatento, ele pode perder toda a sua família por um descuido. E eu quero que você avance para Jeremias 31, por favor. Em alguns momentos das Escrituras, o atalaia ele vai ser colocado como profeta. O atalaia, em algumas ocasiões da palavra de Deus, é posto como alguém que vai anunciar as verdades de Deus, como um profeta. Amém? Jeremias 31, verso 6. Você achou? Glória a Deus por isso. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus por isso.
Por que, pastor, esse anúncio ele é tão importante? Porque o atalaia, por estar em um lugar alto, ele não só percebe o inimigo, como ele dá a direção de como fugir dele. Você está aqui comigo? E aqui, no capítulo 31, o atalaia dá uma direção para o povo. Nós devemos voltar ao Senhor. A única maneira de guardar a nossa família é voltando com ela para onde, irmãos? Para o Senhor. E o atalaia, por perceber ciladas, por perceber artimanhas, ele precisa estar atento e dizer assim: minha família, vamos voltar ao culto doméstico. Vamos restaurar algo que nós tínhamos com Deus. Vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. Vamos voltar a tentar, a nos voltar para Deus com todo o nosso coração. Este atalaia, por estar atento, ele deve ser aquele que sinaliza a direção. Os inimigos estão vindo por aqui. Vamos sair por aqui. Este, irmãos, era um papel primordial com relação à guerra nos tempos antigos. E nós vivemos em guerra, amém? Nós vivemos em guerra. Às vezes nós esquecemos. Nós estamos nos pastos verdejantes, nós estamos na beira das águas tranquilas, mas esquecemos que continuamos em guerra. Ao nosso derredor, parecido com um leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. E algo que eu me impressionei estudando sobre os atalaias, é que em Abacuque, capítulo 12, verso 1, anote para você, por favor, coloca para nós, Deliene, Abacuque, HC, tu vais encontrar aí, Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Olha este texto, irmãos, por favor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta Abacuque se põe como atalaia, como sentinela, à espera da resposta de Deus, irmãos. Capítulo 1, a partir do verso 15, ele começa a fazer algumas queixas diante do Senhor. Ele começa a apresentar algumas coisas que têm acontecido no meio da nação, a qual ele tem visto. Ele diz: Deus, por que essas coisas estão acontecendo? E no capítulo 12 ele diz que ele vai se elevar a uma torre alta e ele vai ficar lá aguardando a direção de Deus. Qual a resposta de Deus para ele poder agir? Para ele poder direcionar o povo como profeta, para ele poder livrar o povo daquilo que estava por vir. E para fazer isso ele precisava da direção e do conselho de Deus. Diga aleluia por isso. Agora Deus pode não responder na primeira hora. Deus pode não responder no primeiro dia. Deus pode não responder na primeira semana. E o que você vai fazer? Continuar esperando a resposta. Abacuque não se mexe. Ele permanece lá até Deus dar a direção. E eu lhe digo, nós com as nossas inquietações, oramos, não ouvimos nada, tomamos decisões tolas. Eu acho que é por aqui. E eu lhe digo uma coisa, quando você achar algo, faz o contrário, que bem provável seja a vontade de Deus. Espere. Abacuque diz, esperando a resposta. E esperando a sinalização, a direção. Amém, irmãos? Algumas coisas são resolvidas, não por atitude, mas por esperar em Deus. Pois aquele que espera no Senhor, alcança. Porque Deus faz as coisas. Amém, irmãos? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouviu, pronto, posso fazer qualquer coisa? Não! Espera Deus dar direção. Porque Ele sabe que em algumas batalhas Ele não quer que a gente fuja, Ele quer que a gente vença. Em algumas batalhas nós não temos que fugir, nós temos que enfrentar, vencer, superar nossos limites, aumentar a nossa fé, confiar ainda mais. Amém, irmãos?
Em vez de nos acovardar, Deus pode estar querendo gerar em nós coragem. Por isso, espere. Sentinela, atalaia de Deus, se coloque diante do Senhor e espere a resposta de Deus. Pastor, está demorando muito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não demora. Deus sempre diz as coisas no tempo certo, na hora certa. Sempre. Deus não falha, Ele não erra tempo, porque Ele é Senhor do tempo. Amém, irmãos? Nós que somos apressados. Deus nunca erra o tempo, irmãos. Nunca. Por isso, se Ele não respondeu na primeira semana de oração, aguarde. Como, pastor? Esperando em oração. Continue orando. Por isso Jesus diz, vigie e ore. Era só aquele momento que Pedro precisava vigiar e orar? Não, era o restante da sua vida. E como Pedro aprendeu isso, irmãos? Posso seguir com os irmãos? O livro de Ezequiel, no capítulo 3, eu quero que você abra comigo, por favor. Ezequiel, capítulo 3, no verso 16 e 17. Ezequiel está tendo uma visão do rolo. Ezequiel está sendo comissionado como profeta. Ezequiel está sendo convocado por Deus para algo. E no capítulo 3, verso 16. Amém? Você está comigo aí? Fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quantos dias, irmãos? Quantos dias, irmãos? 7. Findando os 7 dias, veio a palavra. E antes, pastor? Nada. Silêncio total. Findou os 7 dias, veio a palavra. Verso 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Aleluia, irmão. O atalaia precisa ouvir de Deus e transmitir aquilo que ele ouviu do Senhor. Este é o atalaia. Pastor, mas ele está esperando 7 dias. Eu não sei quantos dias, irmãos. Algo que Deus sabe é que nós somos agoniados demais. Isso Deus sabe. Não é verdade? Está com fome, compra uma sardinha e 2 ovos, que é mais rápido. O frango está duro, congelado. Vamos comer um negócio mais rápido. Deus sabe que nós somos assim. E nos fazer esperar é só provar que Ele continua no controle. Amém, irmão? E este atalaia, Ezequiel agora, chamado por Deus, ele tem 2 missões. A primeira missão é ouvir as coisas da boca de Deus. Era ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus, o conselho de Deus, a orientação de Deus. E depois de ouvir, transmitir. Aleluia. Pastor, o atalaia pode transmitir qualquer coisa? Claro que não. Havia toques específicos dos atalaias. Eles tinham as suas trombetas e havia toques específicos. Não precisava e não podia soprar de qualquer jeito. Feito um desesperado correndo. Não. Ele tinha que dar o toque correto. Amém? E eu lembro que trabalhei muito tempo com militarismo, um bocado de tempo. E todas as vezes que a gente ia fazer a ordem unida, para cada movimento da ordem unida, há um toque diferente. O cornetista dá um toque, o capitão não fica gritando. O cornetista dá um toque e todos os soldados precisavam conhecer os toques e fazer.
o comando, seguir o comando da corneta. Amém? E o atalaia, ele tinha o papel de ouvir o Senhor e de anunciar aquilo que ele tinha ouvido. Com clareza, amém, irmãos? Com clareza, para que não houvesse dúvida com relação à informação, ao conselho, à orientação e às vezes à exortação vinda da parte de Deus através dele. Ele tinha que anunciar isso muito bem. Muito bem. Sabe por que investimos em som hoje em dia? Para que você ouça a mensagem com mais clareza. Investimos em boas caixas e precisamos nesses dias fazer mais alguns investimentos em som. E quando fala de investir em som, haja cascalho, porque tudo é caro. Mas para que a mensagem seja transmitida com mais clareza, para que os irmãos ouçam e entendam a palavra. Amém? E o atalaia, ele tinha esse papel de ouvir Deus, as coisas da boca de Deus, e anunciá-las ao povo. Amém, irmãos? Agora, algo que eu quero deixar ao seu coração. Está no início do verso 17. O que é, pastor? É que Deus colocou Ezequiel por atalaia sobre a casa de Israel. Toda casa, ela necessita de um atalaia. Toda família, ela precisa de um sentinela. Alguém desta casa precisa ser chamado por Deus para ser o atalaia. A voz de Deus dentro da sua casa, que ouviu o conselho do Senhor e direcionou a sua família. Para quem Deus convocou? Para os homens. Os homens são convocados para ser os atalaias de sua casa. Os homens estão aqui? Você deve se levantar. Você deve estar em uma posição mais alta para ouvir Deus, buscar o conselho de Deus. Você, homem, precisa orar mais, estar mais diante de Deus. Você, homem, precisa ler mais, porque Deus nos chamou e nos comissionou com essa missão. Aleluia. Não somos mais importantes que nossas esposas, mas temos responsabilidades que elas não têm. Não têm. O homem é o cabeça da mulher. É assim a ordem de Deus. E eu repito, a ordem nas Escrituras, ela é muito importante. E eu vou repetir, muito importante. A ordem com que Deus fez as coisas, além de ser perfeita, nos protege. Posso seguir com os irmãos? O atalaia, ele sempre é muito procurado pelos inimigos. Por isso o homem vigia. Você não encontra na Bíblia falando sobre a mulher ter cuidado com a casa do homem adúltero. Você não encontra. Mas você encontra em Provérbio falando do homem ter cuidado com a casa da mulher adúltera. Por quê, pastor? Porque o atalaia sempre é observado pelos inimigos. Flechas, dardos, investidas pesadas sobre a vida do atalaia, para que ele não dê o alarme, para que ele não perceba o perigo, para que ele não anuncie o perigo, para que ele não faça com que aquele povo se volte ao Senhor. Amém, pastor Carlos? O diabo sempre vai investir muito. E como tem investido na vida dos homens. Quando Jesus diz a seus discípulos, vigiem, 3 coisas ele quer nos ensinar sobre
a batalha. E eu quero convidar você a voltar para Mateus 26. Primeira coisa da vigilância, quando Jesus chama seus discípulos para vigiar, conhecer o nosso inimigo. Todas as vezes que você vai assistir uma luta do UFC, no sábado à noite, fica até 3 horas da manhã assistindo a porrada, aquele lutador estudou muito o outro, suas fraquezas, aquilo que ele é bom, se ele é bom de boxe, se ele é bom de jiu-jitsu, se ele é bom no chão, se ele é bom em pé. E a estratégia para vencer a luta é pautada no conhecer do seu oponente. Não, vou lutar com tal pessoa, e ele é muito bom boxeador, então eu vou treinar para que na luta eu jogue ele no chão, para que aquilo que ele tem de melhor seja anulado. Amém, irmãos? E a nossa vigilância é para perceber e conhecer o inimigo. Conhecer o diabo, irmãos, é importante, você sabia? Se você ler o Novo Testamento, Jesus falou muito dele. Muito mesmo do diabo. Falou bastante. Por quê? Porque se nós não conhecermos os nossos inimigos, como poderemos combatê-lo? Como poderemos vigiar as suas ações, os seus planos? Aleluia. Segundo ponto, precisamos conhecer a sua estratégia. Se eu conheço o diabo e eu sei que ele só veio roubar, matar e destruir, nada mais, como ele age? Cegando. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Deus deste século lhes cegou o entendimento, para que ouvindo a palavra eles não compreendam. E as artimanhas, a estratégia do diabo. E eu preciso conhecer quais são as artimanhas dele. Amém? Pastor, o diabo tem artimanha? Meu irmão, o miserável fez o primeiro homem e a primeira mulher pecar. Então ele tem muitos anos e séculos de treinamento. Você entendeu? Ele é maceteado em como derrubar um homem, em como derrubar uma mulher, como destruir uma família. Ele vem há séculos investindo. Glória a Deus. E eu lhe digo, você precisa conhecer também qual é o poder do diabo. Por que isso é importante, pastor? Porque você vai perceber que ele não tem poder nenhum. Amém? Pastor, eu preciso conhecer o poder dele e ele não tem poder nenhum? Não, não tem. Tudo que ele faz é pautado na nossa legalidade para ele fazer. Eu permito que ele haja na minha vida quando eu dou brecha. Ele arma a cilada, e se eu caio, ele tem total liberdade de agir. Os irmãos estão me entendendo? Mas poder ele não tem. Não, pastor, porque o diabo é muito poderoso contra mim. Não, irmão. Maior é o que está conosco. Eu preciso conhecer as suas estratégias, sim. Eu preciso conhecer as suas artimanhas, sim. Mas ele não é poderoso. Poderoso é o nosso Deus, que o expulsou lá do céu. Amém, irmão? Mas eu preciso conhecer quais as artimanhas do diabo. E perceba como Jesus nos ensina a lidar com isso. Jesus deu para nós, irmãos, nos evangelhos, ferramentas para lidar com o diabo. Muitas. Amém? Muitas, irmão, muitas. Eu vou lhe citar algumas, tá bom? Uma delas, os seus olhos são lâmpadas do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo está em luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo está em trevas. E ele tem usado dessa artimanha, sim ou não? Tentando nos atrair bastante. Bastante. Artimanhas. Outra estratégia que Jesus deixa claro.
Um demônio sendo expulso de uma casa, anda por lugares áridos, não achando morada, volta, e se encontrar a casa sem ninguém, ele vem e traz consigo 7 piores do que eles. O que Jesus está querendo nos dizer, que não é simplesmente o fato de expulsar um demônio da nossa vida, mas colocar o Espírito Santo de Deus para morar em nós. Não é só esvaziar a casa, mas é encher de luz a casa. Ferramentas, sim ou não, irmãos? Sim. Abra comigo mais um texto. Lucas 11. Olha essa ferramenta. Lucas capítulo 11. Esse eu quero ler com você, tá bom? Poderia citar, mas esse aqui nós vamos ler. Temos tempo. Lucas 11, 21. Obrigado pela água. Hoje está quente. Graças a Deus. Lucas 11, 21, você encontrou? Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente, repita comigo, o mais valente. Esse mais valente é Jesus. Amém, irmão? Esse mais valente é Jesus do que ele. Vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Repita comigo, não tem neutralidade na batalha. Eu não posso dizer, eu não sou nem de Deus nem do diabo. Não tem. Eu não posso ser neutro. Ou eu estou preso pelo diabo, ou estou liberto por Jesus. Amém, irmão? Ou eu sou escravo, ou eu sou livre. Não tem neutralidade. Não tem em cima do muro. Não, pastor, estou me equilibrando. Vou te dar uma catrepa para te cair para o lado de Jesus logo. O negócio de estar se equilibrando. Meu irmão, decida logo. Se no comigo não ajunta, espalha. É simples. Simples. E qual é a artimanha aqui, a estratégia de Jesus? Tome uma decisão na sua vida. Amém, irmão? Tome uma decisão. É isso e pronto, acabou. Porque eu vou lhe dizer, se você não fizer isso, nada vai mudar na sua vida. Toda mudança na nossa vida é pautada em uma decisão firme e eficaz. Já contei e vou repetir isso. Deixei de beber antes de me converter, pelo menos eu acho. Não sei se já tinha sido convertido naquele dia. E não sabia. Mas uma madrugada eu disse, eu nunca mais vou beber na minha vida. Irmãos, nunca mais. Nem saudade eu sinto. Mais para frente, passado alguns meses, eu fui alcançado por Jesus. Mas eu tinha tomado uma decisão na minha vida de nunca mais beber. E a nossa vida, irmãos, toda mudança é pautada em uma decisão firme naquilo que nós precisamos saber. O diabo nos escraviza, Jesus nos liberta. Amém, irmãos? Ou eu cedo ao pecado e viro escravo, ou eu conheço Jesus e sou liberto para prosseguir minha vida com Ele. E isso é uma decisão, irmãos. Não, Senhor, eu quero andar contigo. Lutas virão, com certeza. Mas eu vou continuar com o Senhor. Amém? Pode dar sangue na canela, mas do Senhor eu não largo. Porque Ele é o mais valente. Só Jesus pode repreender o diabo, irmãos. Só Jesus pode manietar as ações do diabo. João escrevendo diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só Jesus pode fazer isso. Nós vemos homens tolos fazendo orações de tolos. Quando nós vemos o livro de Judas, diz que o próprio anjo Gabriel diz que o Senhor te repreenda.
Nem o anjo levantou voz de autoridade contra Satanás, irmão. E vemos homens pecadores se achando. Só Jesus desfaz as obras do diabo, irmão. Foi para isso que ele veio e se manifestou. Ele é o mais valente. Amém? Nós até cantamos, ele é o nosso general. Podemos seguir? A minha vigilância, a qual Jesus disse para eu viver, e a minha vida de oração, vai fazer com que eu lute com as armas certas. Efésios capítulo 6 vai falar sobre a armadura de Deus, a armadura do Espírito. E eu não quero ler o texto, eu só quero que você atente para algo. Que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Aleluia. E se eu não conhecer as minhas armas, eu vou lutar com a arma errada. Homens e mulheres estão lutando com armas erradas. Suas famílias não estão bem, mas eles continuam lutando um contra o outro, em vez de lutar contra a principado e potestade. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, lutar com as armas certas. Por isso o atalaia, ele precisa ouvir Deus. Ouvir a direção e o conselho de Deus para poder agir. Deus, como eu posso superar isso na minha casa? Como a minha família pode vencer essa circunstância? Como nós podemos mudar isso na nossa família? É ouvindo de Deus o conselho, irmão, para lutar com as armas certas. Amém? E a oração é a nossa principal arma. Crente que não ora não é crente. É que nem um corpo sem ar, sem fôlego. Como é que sobrevive? Não, pastor, eu sou crente, eu só não oro. Me desculpa, você não entendeu, foi nada de ser crente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Temos entrado em lugares sendo tentados por falta de vigilância. Eu passei por uma situação dessa, muitos anos atrás, um bocado de ano atrás. Eu nunca esqueci isso. Certo dia, 2010, lembrei até o ano agora, 2010. Estava em Belém, no Encontro Nacional de Cultura, com meus alunos e alguns professores. E todos os dias tinha curso, de manhã e de tarde, estudando de manhã e de tarde. E num desses intervalos de almoço, uma mulher, amiga minha de trabalho, disse: poxa, eu queria tomar um banho. E a gente ia nessa hora, passando bem na frente do hotel no qual eu estava hospedado. E eu inocentemente disse para ela: vamos lá no quarto, você toma banho lá, depois a gente segue lá para as docas e fica lá. Tu evita de ir lá na tua casa e tal. Ela disse: é mesmo, né? Então vamos. Irmãos, e nós entramos no apartamento, eu e ela. E eu, como diz o menino, jurando que os companheiros de quarto estavam lá dentro. Quando abri a porta, não tinha ninguém, irmão. Ninguém no quarto. Só eu e ela. Quando eu me vi naquela situação, eu disse: sangue de Jesus na minha vida, Senhor. Olha na sinuca que eu me meti. Sentei na cama e peguei uma toalha para ela, ela foi para o banheiro. Irmão, passou tanta coisa na minha cabeça. Tanta coisa na minha cabeça passava: meu Deus, a pessoa, essa mulher vara dali pelada. Só estava nós dois no hotel. Eu disse: Jesus, como é que eu me meti nessa bocada? Como eu me meti nessa bocada, Jesus? Graças a Deus ela tomou banho e já saiu de lá vestida. E eu entrei para o banheiro vestido, irmão, para tomar banho. Não tirei a roupa fora, não. Entrei de calça, sapato, tudo. Fui tirar lá dentro do banheiro. E já saí de lá vestido com a chave da porta, já só para abrir. Abri, joguei a toalha na cama, abri a porta do apartamento e disse: bora? Eu disse: não, bora logo, bora. Saí de lá, irmão, com ela.
Bora, a gente vai encontrar um menino para ali. Mas sabe o que eu fiquei pensando depois? Deus, como eu fui desatento. Como eu fui desatento. E eu nunca esqueci porque era a primeira vez que eu ia ministrar no encontro com Deus. A apostila do encontro estava lá na minha cama. Eu tinha levado, porque eu estava estudando, e naquele final de semana ali, daquela semana, no final de semana, era encontro com Deus para homens. E eu ia ministrar a primeira vez, irmãos. E olha a cilada que eu me meti. Graças a meu bom Deus, me guardou. Meu irmão, mas que falta de vigilância. Cheguei em casa, fui contar para a Darja, meu Deus do céu, disse, rapaz, nem diga isso, eu que disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, entra, sabe, inocente, irmãos, descuidado, irmão. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Graças a Deus, pude ir ministrar em paz, com meu coração em paz. Mas pensa que quando eu me vi em boca, tucu, o coração estava para pular para fora. E eu encontrei os outros companheiros de quarto e disse, rapaz, onde é que você estava, rapaz, que você não estava lá para o quarto? Sei que vocês estavam lá no hotel, rapaz, vocês já vieram embora, nem me esperaram. Mas que cilada, irmãos. Hoje eu conto rindo porque não caí em tentação. Mas pensa em um descuido. Um descuido. Amém? E eu preciso conhecer as artimanhas, eu preciso orar, saber lutar com as armas certas. Eu preciso ficar atento. Amém? Eu preciso estar acordado diante das circunstâncias. Efésios capítulo 5 diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Muitos crentes estão dormindo em sua casa. E eu não falo de dormir na noite, eu digo com relação a vigiar um ao outro. A vigilância da família, estão descuidados com os filhos, desatentos aos sinais que a família está dando que não está bem. Como é que está, irmão? Está ótimo, a família está uma bênção. Irmão, atente para os sinais. Pode não estar tudo bem. E você nem percebe. Amém? A nossa principal arma qual é, pastor? A oração. A oração com fé. A oração com confiança, com certeza no propósito de Deus. A nossa oração, vivermos realmente como Abacuque, até Deus responder, até Deus direcionar, esperar a resposta de Deus, esperar o conselho de Deus. E enquanto isso não acontece, ficamos em oração. Amém? E de forma alguma, eu posso ser neutro diante das batalhas. Não, minha família, não, é ele que tem que lutar. Não, irmãos, é a nossa família, somos nós que precisamos lutar. E eu, como atalaia, não posso estar desatento. Aleluia! Por quê, pastor? Porque o atalaia, ele é responsável. Ezequiel, é o último texto que eu quero ler com os irmãos. Capítulo 33. E o versículo 6 e 7. Aleluia. Ezequiel 33, versos 6 e 7, diz assim: mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. De quem Deus vai cobrar o sangue, irmãos? Do atalaia. Porque ele não cumpriu o seu papel. Verso 7. A ti, ó pois, filho do homem, que te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca,
e lhe darás aviso da minha parte. Diga misericórdia, pastor. Um atalaia desatento vai ser cobrado por isso. Vendo o perigo da sua família, vendo as coisas acontecer, e não tocar a trombeta, e alguém sendo morto ali dentro daquela cidade, a culpa seria nas costas do atalaia. Vamos orar? Você pode ficar de pé um pouquinho? Deus nos chama para sermos seus atalaias. Toda família precisa de um atalaia. E no lar, o atalaia tem por papel o homem. Pastor, meu marido não é crente, então seja até ele se converter. Pastor, minha esposa não é crente, seja até ela se converter. E quando ela se converter, você permanece, porque é o seu papel como homem, vigiar a sua casa. Minha esposa, quando eu fico até pelas madrugadas, ela diz: você dormiu, sentinela? Você dormiu um pouquinho. E ela nunca reclamou, irmãos. Um dia eu compartilhei das minhas madrugadas de oração e fui repreendido por uma pastora por estar orando de madrugada, não estar com a minha esposa. Aí eu, simpático, disse: não, pastora, fique em paz, nem a minha esposa reclama. Se ela reclamasse, eu mudava. Porque o sentinela precisa estar atento. O sentinela precisa estar em lugares altos. Precisa ir buscar mais do que todos. Precisa estar atento mais do que todos. Precisa ouvir Deus mais do que toda aquela casa. Porque ele tem um papel fundamental de ouvir e direcionar a sua casa. Homem, você foi chamado por Deus para isso. Saiba, o inimigo vai investir na sua vida. Ele vai investir na sua vida. Por isso, fique atento. Fique alerta. Conheça as estratégias, conheça aquilo que ele tem investido. E diga: Deus, me ajuda. Senhor, me aconselha. Deus, não permita que eu caia. E fique em oração até Deus dar a resposta. Amém, irmãos? Não desça. Quando Elias orou para que chovesse novamente sobre a terra, a Bíblia diz que ele ficou lá no monte, orando, orando. E ele dizia para o seu moço: já vem chuva? Ele disse: não, não vejo nada. E Elias permanecia orando, voltava a orar, e a clamar a Deus. E ele perguntou a segunda vez ao moço: já vem chuva? Ele disse: não há nenhum sinal. E Elias voltou a orar, e de repente ele perguntou ao moço: já vem chuva? Ele disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, então corre e desce. E ele ficou lá até cair a chuva, esperando a resposta de Deus, esperando a direção de Deus, o conselho de Deus. Ei, homem, volte ao seu tempo com Deus. Volte ao seu tempo de intimidade e comunhão, em que você só sai de lá depois que Deus falar com você. Saia do seu lugar de conforto, homem. Assuma seu papel dentro da sua casa, como cabeça, como orientador. Assuma! Seja o vigilante da sua casa. Seja o sentinela da sua casa. Porque o mais valente já venceu o nosso inimigo, irmãos.
O mais valente já desfez a obra do diabo. O mais valente já amarrou ele. O mais valente já determinou o lugar onde ele vai passar a eternidade. O nosso Senhor veio para desfazer as obras do diabo. E eu preciso crer nisso. Eu preciso lutar com as armas certas. Eu preciso lutar com as armas certas, não contra pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. E a minha arma na região celeste é a oração. Eu oro com entendimento, mas eu oro em línguas. Pastor, eu não sei o que orar. Ore em línguas, e Deus sabe. Quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 14, eu oro com entendimento, mas eu também oro em espírito. Eu adoro com entendimento, mas eu também adoro em espírito. Porque Paulo tinha em sua vida o estilo de orar em línguas estranhas. Não, pastor, eu já orei tanto. Ore mais. Abacuque só desceu da torre depois de ouvir a resposta de Deus. Santo Espírito de Deus, estamos aqui reunidos como tua igreja, Senhor. E eu te peço, ergue atalaias nessa noite. Levanta os atalaias das famílias. Levanta aqueles que estão sempre em lugares altos, vigiando por sua casa, guardando a sua casa em oração. E no primeiro sinal, Senhor, de armadilhas, de ciladas, de investida das trevas, ele busca o Senhor e a sua direção. Ele busca a sua palavra e direciona a sua casa por sua palavra. Ele ouve aquilo que sai da tua boca e anuncia com clareza aos da sua casa, porque ele está atento ao Senhor. Pai, não queremos dormir como os discípulos dormiram, mas queremos estar atentos, vigilantes, saudáveis em nossa vida de oração, temendo o Senhor, buscando o teu conselho. Como necessitamos, Pai, como necessitamos do teu conselho para as nossas famílias. Se você tem falhado como atalaia da sua casa, é uma noite de você se arrepender. É uma noite de você pedir perdão ao Senhor. Pastor, ainda sou jovem, lá na minha casa ninguém é crente. Você é o atalaia da sua casa. Seja luz em sua casa. Ore por ela, guarde ela, pois o Senhor ouve as nossas orações. Ele está atento ao nosso clamor. Que luto minhas guerras, que luto minhas guerras. Ajuda-nos a lutar com as armas certas, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Levanta, Senhor, em cada família um atalaia. Ergue em cada família um atalaia. Ó Deus, se for a família inteira, que bênção será. Uma família de sentinela. Uma família onde todos habitam em lugares altos. Em que todos buscam o santo monte do Senhor. Em que todos se voltam ao santo monte do Senhor. Dai-nos sabedoria. Dai-nos conselho e direção, Senhor. Se em situações precisamos fugir, e se em outras precisamos vencê-las, superá-las, para que a nossa fé e o nosso testemunho possa ser para a glória do Teu nome. Não somos covardes, Senhor, pois recebemos do Senhor um espírito de ousadia e de trepidez. E queremos juntar sempre a nossa casa. Queremos ser aqueles que já juntam com o Senhor, daqueles que trazem para perto, daqueles que se voltam ao Senhor, pelo conselho e pela orientação do Teu Espírito Santo. E eu te peço, Deus, levanta muros de proteção sobre as nossas famílias. Levanta, ó Pai, atalaias atentos, que todos compreendam a mensagem, que todos recebam a mensagem vinda do Senhor, e que a nossa casa esteja protegida debaixo das Tuas asas. Que o Senhor, que é a nossa torre forte, o Senhor, que é a nossa torre forte, sustente a nossa casa e a nossa família todos os dias. Eu oro, Deus, por cada lar. Eu oro por aqueles que ainda não são crentes, que suas famílias ainda não são convertidas ao Senhor. Eu oro para que o Teu doce Espírito possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque não é por força, Senhor, e muito menos por violência. É somente pelo Teu Espírito, Pai. É somente pelo Teu Espírito. E que o Senhor dê sabedoria aos jovens, aos homens e mulheres que desejam alcançar suas famílias. Que eles lutem com as armas certas. Que eles conheçam e possam, Deus, agir da maneira correta diante de toda circunstância. Que pelo conselho e pela direção do Teu Espírito, famílias sejam salvas, alcançadas para a glória do nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada família essa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém, amém e amém. Glória. Ainda de pé, nós já vamos encerrar, tá bom, irmãos? Neste sábado, nós teremos Rede Jovem, tá bom? Menos de 100 anos. Vai ter reunião com os jovens agora? Toda a juventude agora, reunião? Tá bom. Reunião com a juventude agora, no final do culto, tá bom? E sábado tem Rede Jovens, 7h30 da noite. Todos os jovens de 15 a 100 anos, né? 13, 12, 11 a 100, tá bom, de 12 a 100 anos. Sem cachorro? Tá bom. Sábado, tá bom? Domingo temos culto de missões. Secretaria de Missões vai estar dirigindo o culto no domingo agora, nosso culto de missões. Semana que vem, sexta, sábado, domingo, conferência Homem de Valor em Castanhal, tá bom? Você, homem que vai, que já comprou sua pulseira, ela está lá em casa. Domingo eu lhe entrego, que eu esqueci. Você me perdoa? Está lá em casa, viu? Quem pediu camisa também, está lá em casa. Eu esqueci de trazer hoje. Mas domingo eu entrego aos irmãos, tá? Amém. Você que ainda tem célula nesses dias, não falte sua célula. Você aproveite um tempo, esteja em comunhão com os irmãos. Vai ter venda esse final de semana? A Rede Jovem vai fazer venda. Aleluia.
transformados está chegando e cremos em dias poderosos da presença de Deus. Amém? Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí, vamos orar. William, vem cá orar, meu filho. Despedindo o povo de Deus. Pronto. Vamos orar, irmãos. Amém. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso guarda fiel. A palavra diz: se o guarda, Senhor Deus, de Israel não nos guardar, em vão a sentinela vigia, Senhor. Por isso nos ensina como homens de valor a sermos atalaia dentro de nossas casas, dentro de nossos lares, Senhor. A abrirmos nossos olhos espirituais para entendermos aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado através dos nossos atalaias, Senhor, dos nossos líderes nesta cidade, dentro da nossa casa, Senhor. Nos leva em paz, Pai, para os nossos lares, nos mantém conectados em Ti, Senhor, e nos ensina a temer a Tua presença e a Tua palavra, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, vão na paz, que Deus os abençoe. Nos encontramos domingo, se assim o Senhor nos permitir.